Turma do sexto ano, vamos mais uma aula? Hoje nós vamos aprender o capítulo 5. Esse capítulo 5 ele tem 3 civilizações, hebreus, fenícios e persas. Só que hoje eu vou trabalhar com vocês somente hebreus, tá? Para não ficar muito cansativo e também para a gente aprender. Eu quero que vocês aprendendo. Eu não quero dar quantidade, eu quero qualidade também, tá? Eu quero vocês aprendendo. Vamos lá, pega o livro de vocês e abre na página 75. Vamos lá? Hebreus. Hebreus, essa região hoje corresponde a Israel. Escreve aí, Israel. Tá? Escreve do lado de Hebreus, hoje corresponde a Israel. Estou tentando escrever aqui. Tá? A letra não é muito bonita não, mas tá bom. Vamos lá. O povo hebreu habitava Canaã, região localizada no atual estado de Israel. Em 1700 a.C., como a região sofria um período de seca prolongado, que prejudicava a produção agrícola, boa parte do povo hebreu partiu em direção ao Egito. Será que foi legal? O faraó autorizou a permanência dos hebreus no Egito. Bonzinho, o faraó, né? Deixou que eles permanecessem no Egito. Mas lhe impôs a obrigação de trabalhar e pagar impostos, proibindo que abandonasse o território. Foi durante esse período que nasceu Moisés, importante líder da história dos hebreus. Grifa aí. Tá? Pode grifar aí. O que aconteceu aqui com o povo hebreu? Ele passou a ser escravo do faraó. Tá? O que acontece aqui? Que eles querem ir embora, quer sair daqui, né? Vamos dizer, eles querem não permanecer mais nessa região, só que não vai poder mais. Eles são agora escravos do faraó. Segundo a narrativa bíblica contida no Êxodo, pouco depois do nascimento de Moisés, o faraó ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos, temendo que um deles pudesse libertá-los da servidão. A mãe de Moisés, tentando salvar a vida do filho, deixou no rio Nilo, dentro de um cesto. A filha do faraó o encontrou e, por acaso, resolveu adotá-lo. O nome dele é Moisés, quer dizer aquele que foi tirado das águas. Ou seja, naquela época eles tinham muito sonho, sonhavam muito, né? Tudo que sonhavam eles acreditavam. Então, realmente, esse sonho, né? Um desses sonhos que ele teve, Faraó, Moisés realmente foi a pessoa que tirou o povo hebreu dessa escravidão que eles estavam tendo nessa época com o Faraó. Êxodo. Essa palavrinha aqui faz parte da Bíblia, né? Êxodo corresponde à saída dos hebreus do cativeiro no Egito, conduzido por Moisés à terra prometida. Então, Moisés ele teve esse trabalho de tirar o povo e levá-los até a terra prometida, onde Deus havia falado para ele. Vamos lá. Página 76. A crença em um único Deus. Lembra vocês que os povos politeístas, né, Egito, né, são povos politeístas. O que quer dizer isso? Povos que acreditavam em vários deuses. Já aqui, os hebreus, né, vai ser um povo que vai acreditar em um único Deus. Vamos lá, vamos ver como é que isso aconteceu. A história dos hebreus conta com fatos anteriores à sua partida para o Egito. E ela começa na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Os hebreus eram um povo de origem semita. Tá? Semitas são povos que ocupavam a região do Mar Vermelho. Tá? Eles eram pastoreiros, eram nômades. Os hebreus, passou algum momento, eles eram nômades também. Tá? Então, os principais povos semitas são os caldeus, babilônios, hebreus, assírios, amorreus, fenícios e árabes. Então, vamos lá. Os hebreus eram um povo de origem semita que viviam da criação de ovelhas e cabras e era governado por chefes tribais chamados patriarcas. A Bíblia conta que um dos patriarcas, Abraão, um dos patriarcas e o primeiro patriarca desse povo, inconformado com a adoração do seu povo a vários deuses, quer dizer, os hebreus acreditavam em vários deuses. Só que Abraão tinha recebido uma mensagem de Deus e feito com ele uma aliança. Os hebreus deveriam crer num único Deus.
tá? Eles teriam que acreditar num único Deus. E com isso, eles seriam levados para uma terra fértil e segura para viver. E essa terra chamada de Terra Prometida ou Canaã. Então, os hebreus, seguido, liderado por Abraão, ou Abrão, que era o primeiro patriarca desse povo hebreu, partiram em direção a Canaã, onde permaneceram por muitos anos. Então, vamos lá. Os hebreus, circula aí, ou grifa, acreditavam em vários, os hebreus acreditavam que eles eram o povo escolhido por Deus para adorá-lo. Foram os primeiros a crer em um único Deus, por isso são chamados de monoteístas. Monoteísta quer dizer o quê? Aquele que crê em um único Deus. Deus aqui, para os hebreus, com letra maiúscula, Deus. Ok? Então, o povo monoteísta acredita em um único Deus. Fuga do Egito. Lembra lá de Faraó que tinha medo que os hebreus, né, fugissem, né, não fosse mais escravo para eles? Então, esse medo realmente aconteceu. Os hebreus conseguiram realmente sair daquela escravidão que existia. Agora, quem foi que direcionou, quem foi que ajudou esse povo a fugir do Egito? Por volta de 1700 a.C., boa parte do povo hebreu migrou para o Egito. De acordo com a Bíblia, Moisés foi criado no palácio do faraó. No entanto, precisou fugir para o deserto, pois havia se revoltado a presenciar um soldado castigando com um chicote hebreus que trabalhavam. Sua revolta foi tão grande que ele matou o soldado. Aí tá, Moisés regressou depois ao Egito, né? Ele foi para o deserto, né? Ficou lá um tempo lá, casou, teve, né? Aí depois ele voltou, regressou de novo ao Egito e foi aceito pelos hebreus como guia. A Bíblia indica que, por meio de um relato fantasioso, ele enfrentou Faraó e liderou a fuga dos hebreus. Depois de atravessar o Mar Vermelho, chegaram ao Monte Sinai, onde Moisés teria recebido de Yahvé uma lista de regras. Essa lista de regras nada mais é que os 10 mandamentos. Bom, vamos lá, vamos para a página agora. Página 79. Israel e Judá. São dois reinos que ocorreu com os hebreus no deserto. Se dividiram em Israel e Judá. Vamos lá. Depois de muitos anos vagando pelo deserto, né? Naquele momento eles saíram das mãos dos faraó, né? Eles foram vagando até chegar à terra prometida. Os hebreus chegaram à sua terra prometida, Canaã. Mas tiveram de lutar com outros povos que habitavam essa região também, tá? Então vamos lá. Saul foi sucedido, para vocês entenderem essa parte de Israel e Judá, essa divisão que ocorreu, essas tribos hebreias. Não, Saul foi sucedido por Davi, corajoso guerreiro da tribo de Judá, que derrotou os filisteus por volta de 1006 a.C. A cidade de Jerusalém passou a ser a capital de Israel. Em 965, Davi, sucedido por seu filho Salomão, a economia do reino de Israel prosperou nesse período. Salomão construiu uma frota de navios de comércio e ergueu um grande templo religioso em Jerusalém. Após a morte de Salomão, o aumento dos impostos decretado por seu filho provocou várias revoltas. O reino acabou se dividindo em dois, reino de Judá e reino de Israel. Em 722, os assírios conquistaram o reino de Israel. Em 587, foi a vez de Judá que a vez do reino de Judá ser conquistado pelos babilônios. Os hebreus retornaram a Canaã, a sua terra prometida, quando os persas derrotaram os babilônios. Vamos lá. A religião dos hebreus. Vocês lembram que os hebreus, eles são monoteístas. O que é isso? Eles acreditam num único Deus, né? Passaram a acreditar num único Deus. O patriarca Abraão, o primeiro patriarca, foi que conduziu, foi que liderou esse povo. Judaísmo é o nome da religião dos hebreus, que foi o primeiro povo a acreditar num único Deus. Então, grifa aí, circula aí. Tá? O livro que conta a trajetória do povo hebreu é a Torá, e corresponde a uma parte da Bíblia. Bom,
A Torá é lida até hoje na sinagoga, local de culto do judaísmo. Tá? A Torá é lida até hoje na sinagoga. Sexto ano, nós acabamos de aprender agora sobre os hebreus. Tá? Ele era um povo monoteísta. Tá? Antes eram povos nômades. Tá? Eles viviam sempre se mudando, até que eles foram convidados, né, a morar no Egito. Tá? Foram morar no Egito, onde o faraó, infelizmente, fez dessa população, desse povo, escravo. Só que aí apareceu uma pessoa que libertou esse povo da escravidão, né, Moisés, revoltado, passou a levar esse povo para a região onde seria a sua terra prometida, né? Canaã, Palestina. Então, o primeiro patriarca desse povo foi Abraão, tá? Que viu que esse povo, eles acreditavam em vários deuses, só que Deus havia conversado com ele e pedido para que esse povo acreditasse em um único Deus. E eles mostrariam para eles uma terra fértil, uma terra onde eles sobreviveriam, né? Seria uma terra onde eles teriam condições melhor de vida. Então, depois disso, eles passaram a ser monoteísta, a crer no único Deus. Tá? Sexto ano, tá mais uma aula para vocês aí. Tá? Na próxima aula a gente estuda os outros povos, as outras civilizações. Tá? Um beijo aí para vocês.